Graça e paz a todos. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos abrir ou acessar as nossas Bíblias. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Obrigado. Amém? Todos encontraram? Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, não sei se esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu em carne ou foi apenas uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quiser me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram falar. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das maravilhosas visões que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofeteadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Talvez 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele não me respondeu, ou melhor, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Só até aí, até o versículo 10. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua misericórdia, pelo seu poder, porque o Senhor tem sido bom para conosco e tem nos abençoado e tem nos ajudado em meio a todas as dificuldades que aparecem. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela sua maravilhosa graça que é derramada sobre nós, por cada irmão e irmã que estão aqui. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito venha nos ensinar essa palavra que hoje vai ser transmitida agora, ó Pai. Venha nos ensinar e nos moldar para a glória do Senhor. Venha nos dar, ó Pai, uma vida que seja digna do seu Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, venha nos mostrar aquilo que é a tua vontade e que nós possamos trilhar o seu bom caminho. Em nome de Jesus, amém. Para nós entendermos esse texto de Paulo, nós precisamos ler também. É bom que depois, quando chegar em casa, vocês leiam o capítulo 11. E também a gente entenda um pouco do que estava acontecendo aqui no contexto de vida desses irmãos da igreja de Corinto. A primeira carta que Paulo escreveu, Paulo questiona muito a igreja porque a maioria dos irmãos estavam vivendo uma certa carnalidade, uma infantilidade. Eles não estavam conseguindo viver uma vida de acordo com o reino de Deus. Eles voltaram
toda a sua vida para suprimir, ou melhor, para suprir os seus desejos pessoais, os seus interesses pessoais. E Paulo questiona muito se isso é a postura de um cristão. Paulo diz para eles que o caminho que eles deveriam trilhar era o caminho do amor. Mesmo que eles tivessem muitos dons, mesmo que eles tivessem muitas pessoas trabalhando ali entre eles no ministério, se eles não trilhassem o caminho do amor, eles não conseguiriam viver uma vida realmente cristã. E é interessante porque, questionando tudo aquilo que estava acontecendo, algum tempo depois Paulo escreve uma segunda carta. E nessa carta Paulo novamente continua questionando a conduta cristã daqueles irmãos. Ser cristão não era apenas dizer que era um seguidor de Cristo. Existia um caminho ligado entre o que é fazer, entre o fazer e o falar. E esses irmãos estavam vivendo muito mais um falar e não um fazer. E quando nós chegamos aqui no capítulo 11, nós vamos encontrar Paulo preocupado com o que aqueles irmãos estavam fazendo, quanto a pessoas que os estavam levando a um evangelho diferente do que ele havia pregado. E nós vamos também encontrar Paulo questionando eles que estavam deixando de lado aqueles que realmente pregavam a palavra de Deus. Capítulo 11, Paulo vai dizer: olha, vocês estão se deixando levar por uns tais apóstolos, ou como dizem alguma outra versão, hiperapóstolos ou superapóstolos, que pregam que a vida cristã não tem nada que os leve ao sofrimento. Eles têm pregado que a vida cristã não leva ao sofrimento, que a vida cristã é sempre viver do bem e do melhor. Isso já existia lá naquela época. E Paulo no capítulo 11 diz assim: eu vou mostrar para vocês que a via que eu tenho vivido, o caminho que eu tenho vivido tem sido totalmente oposto ao desses tais apóstolos. Eu tenho vivido uma via, um caminho de fraqueza. No capítulo 11, no versículo 17 e no versículo 30, Paulo no versículo 17, melhor dizendo, no versículo 17, Paulo fala: olha, eu vou passar a falar a vocês não como alguém que está falando por Deus, mas sim como um insensato. Eu vou falar a vocês como alguém que é insensato, por isso eu vou começar a me gabar de mim mesmo. E vou gabar de mim mesmo não em coisas que vocês consideram como grandes conquistas, mas em coisas que vocês consideram fraquezas. E no versículo 30 do capítulo 11 ele diz: olha, por isso eu não tenho outra coisa que me gabar senão nas minhas fraquezas. E as minhas fraquezas são: eu já fui açoitado, eu já fui apedrejado, eu já passei por perseguição, eu já passei por vários sofrimentos, eu já passei por naufrágio, eu já fui aprisionado. Isso tudo aconteceu comigo. Já me pegaram aí os judeus e me deram açoites 39 vezes. Cada uma dessas vezes foram 39 açoites. E eu vou me gloriar nisso. E é o que vocês não se gloriam, e é o que esses tais apóstolos nenhum nunca passou, porque eles consideram que viver para Cristo é viver uma vida de conquista e viver uma vida de vitória. É isso que eles consideram. E eu digo a vocês, isso é o oposto do Evangelho. Isso era Paulo dizendo para eles. Todo o capítulo 11, ele vai mostrar para eles que o viver do Evangelho era oposto a um viver sem sofrimento. O capítulo 11 uma introdução ao que ele vai falar agora no capítulo 12. E por isso ele começa o capítulo 12, versículo 1. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Embora não vai adiantar, não funcione, eu vou me gabar de mim mesmo. E agora eu vou deixar algo para vocês. Eu vou falar sobre revelações, sobre visões. Teve um homem, esse homem foi até o terceiro céu, ou o mais alto dos céus, e esse homem viu lá coisas inefáveis, como diz algumas versões, ou coisas que não são possíveis de formar palavras para se falar sobre elas. E esse homem viu coisas ali, e tudo que ele viu não tinha nem como ele contar. E ele depois diz que esse homem era ele mesmo. E ele diz: não é nesse homem que eu vou me gabar, não é em mim mesmo que eu vou me gabar, mas apenas nesse homem. Mas eu não vou me gabar no fato disso ter acontecido. O que eu vou me gabar são nas minhas fraquezas.
Paulo coloca uma questão aqui agora, bem interessante para aqueles irmãos, que vocês consideram que esses tais apóstolos, eles têm alguma coisa de Cristo. Eu vou dizer algo para vocês, eu tenho muito mais. Pergunte para algum deles, se eles já foram até o lugar do qual se pode contemplar todas as maravilhas de Deus e não consegue dizer nada depois. Pergunte para eles. Existe algum deles que conseguiram ou foram levados, se em corpo ou se em espírito, até o céu, o terceiro céu, visto as maravilhas de Deus e depois diante dos homens não conseguia sequer abrir a boca para contar? Se existe algum deles, mas eu vou dizer para vocês, não é disso que eu vou me gloriar. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu não me gabarei desse homem, mas eu me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Aí no versículo 5. É disso que Paulo queria falar. Se alguém poderia se gloriar em alguma coisa, de uma espiritualidade, de algo que se manifestou nele do poder de Deus, seria eu. Mas não adianta de nada eu falar disso. O que adianta é eu falar porque eu tenho sofrido pelo Evangelho. Aquilo que me torna fraco. No entanto, versículo 6, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque eu estaria dizendo a verdade. Se eu quisesse começar a falar dessas coisas no meio de vocês, de tudo o que Deus tem manifestado em minha vida, de toda a graça de Deus que tem sido manifesta em minha vida, de todo o cuidado que Deus tem feito, isso não seria loucura, porque é verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que elas viram eu fazer e me ouviram dizer. A opinião que Paulo queria das pessoas. E no capítulo 11, nós vamos ler que os irmãos da igreja de Corinto falavam mal do apóstolo Paulo. Os irmãos, ele diz assim, olha, vocês louvam estes superapóstolos que não fizeram nada por vocês, que não fundaram a igreja na qual vocês participam. E aí vocês vêm e falam mal de mim, falam mal de Tito. Então Paulo aqui está questionando, olha, o que vocês têm feito tem sido algo ultrajante, porque vocês têm falado mal daqueles que servem a Cristo e têm louvado aqueles que nunca fizeram nada. Vocês têm dito que eu e Tito e outros têm tentado tirar, inclusive, algo de vocês. E Paulo diz assim no capítulo 11, eu nunca dependi de um centavo de vocês. O que diz lá, Paulo diz assim, olha, eu nunca precisei de nada de vocês. E ele diz, eu sinto muito bem em não ter recebido nada de vocês. Quando eu estive no meio de vocês, eu recebi dinheiro, eu recebi ajuda de outras igrejas. E ele faz até uma ironia. Será que eu não estava roubando delas para ajudar vocês? Para investir aí? Porque vocês mesmos aí da igreja de Corinto nunca cuidaram do meu ministério. Eu, quando estive no meio de vocês, eu tive que cuidar deles sozinho. O apóstolo Paulo está trazendo para aqueles irmãos ali algo para eles pensarem como tem sido a vida cristã deles, como tem sido a conduta cristã deles. Eles estavam se louvando a si mesmos, se gabando de terem no meio deles apóstolos que diziam ser íntimos de Deus, de terem recebido de Deus maravilhas, de não terem sofrimento, de não terem fraquezas. E ele diz, mas eu tenho uma coisa só para me gabar, que nenhum deles pode se gabar. Eu tenho as fraquezas. E aí por isso vocês acham que eu sou louco. Vocês me tratam como louco, insensato. Mas é a única coisa que eu tenho. É o que eu fiz e o que eu tenho a dizer. E eu vou dizer para vocês, nenhum desses tais apóstolos podem dizer o mesmo. E aí ele diz no versículo 7, mas
para que eu não ficasse orgulhoso demais. Aqui tem duas coisas que a gente pode perceber no versículo 7. Paulo está sendo irônico com aqueles irmãos. E ao mesmo tempo, Paulo está reconhecendo que ele tinha muita coisa para se orgulhar, sim. Então, mais para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Paulo está sendo irônico com aqueles irmãos, porque, gente, a única coisa que eu tenho são fraquezas. Quem é que se orgulharia de fraquezas? Mas para não me orgulhar de tudo aquilo que era maravilhoso que eu vi, é por isso que eu tenho essas fraquezas. As fraquezas são as consequências de toda a maravilha que Deus tem feito na minha vida. As fraquezas que eu tenho são as consequências de tudo aquilo que Deus tem agido em mim. É exatamente o oposto. Entender-se como cristão é entender que quanto mais nós vivemos o sofrimento em Cristo, nós estamos participando mais ainda das maravilhas de Deus. E Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos. E é por causa disso que foi colocado em mim. Nós não sabemos o que era esse espinho na carne. A Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, coloca uma doença dolorosa, mas nas outras versões não tem, porque a maioria dos estudiosos concordam que teria sido algum tipo de doença. Mas o fato é que nós não sabemos o que é. Isso até é bom, porque o espinho na carne é qualquer coisa que nos coloca numa condição de fraqueza. E Paulo estava nessa condição de fraqueza, e foi colocado aonde? Não foi na sua alma, não foi no seu espírito, foi exatamente no seu corpo. Foi na sua parte sensível, na sua carne, naquilo que ele tinha um sentimento ligado. Ele não poderia dizer, o inimigo está furioso comigo. Ele não poderia dizer, eu estou sentindo mal-estar. Não, foi algo que foi posto no seu corpo, para que ele todos os dias sentisse que a fraqueza de Deus, a fraqueza que Deus desejava naqueles que servem a Ele, fosse percebido ali por Paulo. Ela veio como um mensageiro de Satanás. Paulo faz aqui como uma metáfora, ou melhor, uma metonímia, né? Como, isso é uma figura de linguagem, uma metonímia, dá o sentido de que, da mesma maneira, como se fosse um mensageiro do diabo. Paulo não gostava do que ele tinha. Quem gosta de sofrer tem problema. Paulo não está dizendo que gostava. Paulo está dizendo que, como se fosse um mensageiro do diabo. Ele também não estava dizendo que foi Deus que deu, não. Ele estava dizendo, Deus permitiu. E veio ali um mensageiro como um mensageiro do diabo e me esbofeteava todos os dias. Não deixava Paulo descansar. Paulo percebia que o sofrimento estava ali, e isso impedia que ele ficasse orgulhoso. Enquanto os super apóstolos, os super servos de Deus se achavam o máximo por não terem sofrimentos, Paulo todos os dias sentia o sofrimento no seu corpo, para que ele não se orgulhasse de todas as maravilhas que Deus havia feito nele. E Paulo não gostava tanto disso que 3 vezes ele orou ao Senhor. Versículo 8, 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Gente, Paulo falou 3 vezes, ele pode ter orado mais ainda do que isso, mas na carta ele escreveu, orei 3 vezes. Não sabemos aqui se ele estava nesse momento pensando na oração de Jesus lá no Getsêmani, mas ele diz, eu orei 3 vezes para que Deus tirasse esse sofrimento. Uma prova que ele não gostava daquilo. Mas ele diz assim, mas Jesus me disse, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco.
A minha graça é tudo o que você precisa. Isso precisa ecoar na mente e no coração de cada um de nós que somos cristãos. A minha graça, a graça de Cristo é tudo o que você precisa. A minha graça é tudo o que você precisa. Ou como diz em outras versões, a minha graça te basta. A minha graça é o que te supre. A minha graça é o que te sustenta. A minha graça é o que te orienta. A minha graça é que faz com que você ainda continue aqui nesse mundo. Porque a verdade é que a vontade de Deus é que a gente já estivesse com Ele há muito tempo. Por isso que a Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus. Ele queria que a gente estivesse com Ele há muito tempo. Mas a graça de Deus, por amor daqueles que ainda não conhecem, por amor daqueles que estão sofrendo, é que ainda faz com que nós estejamos aqui. E a graça de Deus por nós é o que ainda nos sustenta para continuarmos servindo a Ele. A minha graça é tudo o que você precisa e o meu poder é mais forte quando você está fraco. Se a gente pegar o texto em grego lá no capítulo 11, quando aparece lá apóstolos, aparece lá hyper alis apóstolos, que é literalmente poderia ser traduzido como super apóstolos, ou hiper apóstolos, ou ultra apóstolos. Paulo agora, quando ele fala da fraqueza, ele está dando um passo para trás e dizendo o que ele disse depois lá na frente: eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu sou como um nascido fora de tempo. Eu sou Paulo pequeno. É o que significava o seu nome. Paulo provavelmente mudou o seu próprio nome, que era Saulo, que significava escolhido. Ele mudou para Paulo, que significava pequeno. Não só porque ele se encaixaria melhor entre os romanos, entre os gregos, mas também porque o seu nome simbolizava aquilo que ele cria, que ele era o menor de todos os apóstolos, um nascido fora de tempo. E ele diz em outro texto, como alguém que estava prestes a ser abortado, mas que Deus foi misericordioso. Paulo, ele não esconde aqui de ninguém que a única coisa sobre a qual ele tem que se gabar é que ele é fraco. Nós somos fracos, nós somos totalmente dependentes de Cristo e não podemos viver como se não fôssemos. Para nós entendermos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, para nós entendermos que quando que o poder de Deus ele é forte, mais forte em nós quando nós somos fracos, nós precisamos descer a nossa capacidade de imaginar sobre nós mesmos que nós somos mais do que humanos. Nós somos humanos. E humanos são pessoas sensíveis, humanos são pessoas com sentimentos, humanos são pessoas com fraquezas, humanos são pessoas que enfrentam lutas todos os dias, humanos são pessoas que têm doenças, humanos são pessoas que carecem todos os dias de graça. Não tem jeito de fugir disso. E era isso que Paulo havia entendido. Humanos, ainda mais humanos caídos, são humanos defeituosos. E se nós queremos que esse defeito acabe, nós precisamos dessa graça de Cristo. Se nós precisamos que esse defeito seja suprido, nós precisamos da graça de Cristo. Porque mesmo em meio a esse sofrimento, é aí que o poder de Deus aparece. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E é uma coisa que aqueles superapóstolos não tinham. É a coisa que todo aquele que prega algo diferente do Evangelho não tem. Porque eles pregam algo que o tempo todo a gente tem que estar bem. Todo o tempo a gente precisa estar falando: não, mas Deus está agindo aqui, Deus está fazendo ali, Deus está... Não, Deus salva da doença, Deus tira toda a doença do mundo. E não é verdade. E isso talvez é o que deixa a gente mais doido na coisa toda. Porque alguém me perguntou assim: você não crê que Deus pode curar? Eu disse: creio.
Deus pode curar qualquer coisa. Você não crê que Deus tem poder? Tem, Deus tem poder para tudo. Inclusive Ele é todo poderoso. Então por que Deus não te cura? Porque Ele não é obrigado. Porque Deus não é obrigado. Porque Deus não me quer forte, Deus me quer fraco. Se Deus me quisesse forte, Ele tinha me dado uma roupa de um super-herói. Ele teria me dado superpoderes, teria me feito He-Man. He-Man já é mais velho, né? Se Ele quisesse que eu fosse forte, mas Ele não quer. Deus quer que nós sejamos fracos. Ser fraco não é encostar a cabeça no travesseiro, fechar os braços e as pernas e ficar chorando e dizendo, ninguém gosta de mim. Não, ser fraco não é isso. Ser fraco é deixar ecoar na sua mente e no seu coração: a graça de Cristo me basta, a graça de Cristo me faz ser forte, a graça de Cristo é tudo que eu preciso. A graça dele e mais nada. Mesmo em meio ao sofrimento do mundo, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a todo o problema econômico que o país está passando, a gente olha e diz assim: a graça dele me basta. Foi ele mesmo quem falou. Essas coisas não são importantes? Elas são, mas elas não são o que dirigem a vida do cristão. A graça dele é que nos dirige. Talvez você esteja passando por problemas e pense assim: por que Deus não muda isso? Porque Ele não precisa mudar nada. Eu já orei muito e não muda nada, porque Ele não precisa mudar nada. Porque Ele te quer fraco. Ele não te quer lá, lamentando e chorando, encostado na parede. Não. Ele te quer dizendo: a sua graça me basta. Hoje eu entendo isso. É isso que Ele quer. Portanto, eu me sinto muito feliz. Vejam só, o sentimento de Paulo não era de infelicidade. O sentimento de Paulo não era de ficar lamentando. Por isso eu sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. É isso. Se a gente quer se sentir feliz, a gente tem que se sentir feliz porque, poxa, se eu estou ainda aqui é porque Cristo quer que eu esteja. E se eu estou passando por tudo isso é porque Ele me quer fraco. E se Ele quer que eu esteja fraco é porque Ele quer que o poder dEle seja apresentado mais e mais através de mim. É isso que Paulo dizia, e é isso que ele queria que esses irmãos enxergassem. Porque a igreja de Corinto era uma igreja de homens e mulheres muito sábios. Principalmente os homens iam ali, estavam envolvidos com a filosofia. E eles achavam que sabiam de tudo. Por isso Paulo várias vezes, ironicamente, disse assim: não tem sábio no meio de vocês, não? Mas eles se achavam tão sábios e estavam tão distantes de entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu gostei do texto que o Douglas leu no início do culto. Ali no texto, o autor de Hebreus fala assim: vocês são difíceis de entender, hein? A igreja de Corinto era do mesmo jeito. Gente, será que vocês não conseguem entender? Eu estou explicando, estou esmiuçando, estou quebrando tudinho. Eu estou fazendo papinha e vocês não entendem. Por isso que vocês precisam de leite, não de alimento sólido. Paulo falou isso aos Coríntios. Na primeira carta ele diz assim: olha, vocês precisam de leite, não de alimento sólido. Porque vocês dão trabalho para entender. Como é que vocês se dizem tão sábios e não entendem nem as coisas dos homens? Jesus questionou os fariseus: se eu falo para vocês das coisas naturais, vocês não entendem? Quando eu falar para vocês das coisas celestiais, vocês vão explodir a cabeça. E Paulo está dizendo para eles assim: eu estou falando para vocês agora, eu falei um pouquinho do espiritual e vocês não entendem. Eu quero falar para vocês de coisas que são possíveis de ser faladas. Eu não quero falar para vocês de coisas que
Eu tento expressar e não consigo. O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Olhem para mim. O que eu disse para vocês? Eu me alegro também com as fraquezas. E Paulo agora faz uma lista das coisas com as quais ele se alegra. As fraquezas, os insultos, inclusive os dos irmãos lá da igreja de Corinto, que insultavam Paulo, questionavam a capacidade dele de pregar, diziam que Paulo não falava tão bem assim, questionavam Paulo nos vários afazeres que ele tinha, porque Paulo era um homem que não ficava num só lugar, ele foi chamado para ir de vários em vários lugares ensinando. Eu me alegro com os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. E eu gosto aqui porque Paulo pega tudo que é a vida dele, tudo que ele passa e coloca na conta de Cristo. Ele põe na conta de Cristo e diz assim: tudo que eu vivo é por causa dele. Todo o sofrimento, toda a doença, tudo o que eu passo é por causa dele. A gente às vezes fica querendo separar as coisas, e Paulo diz: não dá para separar. Se você diz que está em Cristo, tudo é por Ele, por causa dele e por meio dele. Não é possível. Porque eu queria ser mais saudável para fazer a obra de Deus. Não vai ser, não vai fazer. Porque eu queria ter mais dinheiro, mais condição financeira para fazer a obra de Deus. Não vai fazer. Porque eu quero esperar até tal época para ter tal condição, para ser mais velho ou para ter uma mente melhor para fazer a obra de Deus. Não vai fazer. Deus usa a fraqueza da criança, usa a fraqueza do adolescente, usa a fraqueza do jovem, usa a fraqueza do adulto, a fraqueza do idoso e a fraqueza do que está morrendo. Deus quer simplesmente usar a fraqueza que está em nós. A graça dele nos basta. Ele quer usar a fraqueza que está em nós para que a glória dele, as maravilhas dele resplandeçam e sejam o motivo das pessoas olharem e dizerem assim: eu quero esse Deus também. Ainda que aqueles superapóstolos se achavam o máximo, Paulo fala assim: e daí? Eles não são usados por Deus. Eles não prestam nenhum serviço. Na realidade, o que eles prestam é um desserviço ao reino de Deus. No capítulo 11, Paulo fala assim: será que eu ou Tito fomos pesados ou quisemos enganar vocês alguma vez? Será que nós quisemos enganar vocês? Ele diz: nós nunca tentamos enganar vocês, pelo contrário, a única coisa que nós fizemos foi levar o evangelho para vocês, e vocês ainda não entenderam isso. O que tem de pessoas todos os dias tentando enganar a nossa mente, a nossa fé, para fazer com que a gente conheça um evangelho diferente do evangelho da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. Não é brincadeira. São falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres que querem nos induzir ao erro todos os dias de acreditar num cristianismo, numa fé cristã baseada em poderes, em ganhos, de que nós não podemos ter fraquezas. Ensinos como diz aí, de coaching evangélico, coaching gospel, que querem trazer à tona tudo o que as pessoas mais amam, que é fazer como se nós fôssemos heróis nesse mundo. E o que o evangelho está dizendo para nós está tudo errado. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero que vocês sejam fracos. E quando vocês estiverem fracos, reconhecendo isso, sintam-se felizes, porque é aí que eu estou manifestando a glória através de vocês. Mas eu queria que fosse comigo que nem é com fulano de tal. Deus age em cada um conforme a sua graça. Nenhum de nós vamos ser igual fulano de tal. A pergunta que fica é: será que a gente quer a dose de fraqueza que está na vida do outro, para a gente ser como está sendo a vida daquele que está servindo a Deus? Mas eu queria ser como fulano.
ou como o ciclano, ter essa disposição toda? Será que a gente quer a mesma fraqueza que está sobre ele, a gente já quer sobre nós? Fraqueza não é uma coisa para a gente querer. Paulo deixou isso bem claro. Então, apenas viva a vontade do reino de Deus agora. Como você está, sem viver essa lamentação, achando que está sendo injustiçado, sem viver lamúrias e dizendo: o que Cristo me chamou foi para isso, e eu vivo isso. Isso não é mais nem menos, isso não é pouco nem muito, é a graça de Deus dispensada sobre a minha vida, e é assim que eu quero caminhar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder, que nos mostra que nós somos, ó Pai, necessitados de ti. Obrigado pelo teu Espírito, porque se não fosse o teu Espírito, nós não poderíamos continuar vivendo, porque nós estávamos caminhando para a morte, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida e vida com abundância, para nós confiarmos em ti, crermos na tua graça maravilhosa e nós rendermos a ti louvores, mesmo em meio a qualquer dificuldade. E é por isso, Pai, em nome de Jesus, que eu te peço que nos abençoe e nos fortaleça, ó Pai, nessa tua graça, porque é nela que nós confiamos, é nela que nós queremos, ó Deus, estar sempre dispostos a viver para o seu reino. Pai querido, em nome de Jesus, traz sobre cada irmão e cada irmã o entendimento sobre essa palavra. Continue e tire tudo aquilo que eu tiver falado de maneira errada.